Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando nesse sábado, dia 25 de novembro, com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Que Deus continue te inspirando muito, Acho que mais do que isso, Porque o Senhor da vida sempre nos inspira. Que nós estejamos abertos à inspiração divina, diferente, Muita luz e muita paz aí para a sua jornada, para a sua caminhada, em tudo que você fizer. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, como é que tá a gravação, mas tem alguns passarinhos cantando aqui do meu lado. E hoje, na nossa amada pílula, eu queria exatamente conversar sobre isso com você. Sobre a importância do nosso contato com a natureza para o nosso crescimento espiritual e, inclusive, para nos ajudar a superar muitos problemas emocionais. Você tem o hábito de passar algum tempo em contato com a natureza? Como é que funciona isso para você? A natureza para você, ela é apenas um simples enfeite no mundo? Ou você entende que a natureza é uma grande irmã que também em evolução nos ajuda a evoluir? Meus amigos, quando nós vamos estudar a história dos grandes vultos espirituais, esses seres que nós amamos tanto, respeitamos tantos ensinamentos, em todos eles nós vamos encontrar um contato próximo com a natureza. Já pararam para pensar nisso? Jesus, sem dúvida alguma, caminhava pela Palestina de antigamente em contato direto com a natureza. O Buda só se iluminou quando deixou de ser um príncipe que estava trancafiado num palácio e foi meditar em meio à natureza. Paulo, enquanto era Saulo, que vivia ainda mais enclausurado, ali nas paredes físicas de um sinédrio estruturado, vai se encontrar exatamente com seu equilíbrio, após encontrar Jesus para Damasco, num retiro em meio à natureza. Durante alguns anos. Nós vamos encontrar Madre Teresa, com sua obra extraordinária de amor, sempre exortando a todos na Índia e mesmo em outros lugares em que ela esteve, a respeitar a natureza. Então veja, gente, que não é por acaso. É lógico que antigamente havia até uma predisposição maior a isso tudo, Porque nós tínhamos menos prédios, Nós tínhamos uma vida muito mais campestre do que hoje. Hoje a vida naturalmente ela é mais urbana para boa parte da humanidade. E é claro que a nossa correria do dia a dia, se a gente não tomar cuidado, nos tira esse contato precioso com a natureza. E aí é que está o problema. Porque se você for esperar ter tempo para ter contato com a natureza, o problema é grande. Que tem gente que fala, Ricardo, eu moro em meio de prédio, Olha para um lado, vejo o prédio, eu moro no meio de casas. Ou então eu até passo pela natureza, mas é sempre tão correndo. Tem um jardim perto do meu trabalho, mas eu estou tão preocupado com o trabalho. Aí eu passo dirigindo, eu não posso olhar, porque eu tenho que prestar atenção no volante. O que acontece? Você está com sede, sentado em cima da caixa d'água. Quer dizer, você tem muitas vezes a natureza do seu lado em que você pode passar algum tempo, sentindo-se em contato com a leveza que a própria natureza nos oferece, mas sem perceber, talvez, tenha se deixado levar pelo piloto automático. Então, nossa proposta de hoje, gente, do nosso amado Evangelho, é exatamente isso. Volte para a natureza. Separe um tempo da sua semana, talvez do seu mês, para você estar em contato com a natureza. Seja praia, seja uma montanha, seja um parque. Por que não? Ao invés de sair com os nossos filhos e com a família, como muita gente faz, simplesmente para ir a locais fechados, a restaurantes fechados, shoppings ou coisas do gênero, bares, por que não sair para um passeio no parque? Por que não fazer um piquenique no parque? Entende? Por que não sair para dar uma volta, numa região de praia, vocês que moram nessa área litorânea? Entende? Por que não fazer um evangelho no lar? Não necessariamente no lar, Você pode levar o evangelho e fazer na praia. Você pode levar o seu evangelho e fazer no meio de um campo. Você pode ir num parque na sua cidade e falar, vamos lá, um grupo de amigos, você vai estudar o evangelho, você vai, respirar um ar puro. O que eu quero dizer, meus amigos, é que a natureza nos convida a diminuir o nosso ritmo. A natureza nos convida a serenar. Quer ver? Ouve só um pouquinho. Vou fazer silêncio uns 5 segundos. Quando a gente para, quando a gente sai da nossa agitação, quando a gente respira fundo e você começa a observar, detalhes da natureza, as árvores, as flores, os pássaros. Quando a gente respira fundo, coisa que muita gente não faz, que está sempre apressado, cansado, é impressionante como essa energia revigora o nosso ser.
Então, nosso convite do nosso amado evangelho de hoje é um convite para que você volte-se para a natureza, que você passe mais tempo com a natureza, menos tempo no celular e mais tempo prestando atenção na natureza, menos tempo na televisão e mais tempo caminhando junto à natureza, menos tempo, perdendo tempo com algumas diversões mais ligadas à questão mundana com a sua família e trazer a família para viver essa experiência junto à natureza. Pode ter certeza, sua saúde vai agradecer, seu bem-estar espiritual vai agradecer, todos vamos ficar bem. Só para você ter noção da importância disso, Um dos grandes livros que Chico nos trouxe é um livro chamado Voltei, que conta a história do irmão Jacob. E, enfim, a história é muito linda, muito interessante, mas o fato que chama atenção, que tem a ver com o nosso assunto de hoje, é que o Dr. Bezerra de Menezes vem à Terra para poder ajudar o desencarne e principalmente a conduzir ao mundo espiritual 15 recém-desencarnados. E aí ele vai reunindo cada um, porque ele vai no lar de cada um que está desencarnando, local que cada um se encontra, e ele pega esses espíritos e leva-os para o mar, que era exatamente um lugar de refazimento. Olha que interessante. Mesmo enquanto espíritos, até porque quando a gente desencarna, a porção material ainda é forte em nós, você não tem um corpo físico, mas você tem o seu perispírito que está ali, e muitos, infelizmente, ainda de nós estamos muito ligados à matéria. Então, precisamos, de uma sensação de leveza que nos traga um pouco mais de paz. E olha só onde que foi ser encontrado? Na natureza. André Luiz nos conta, por sua vez, em nosso lar, quando ele vem fazer a visita à casa dele, depois de praticamente 9 anos, e aí ele encontra lá o marido, segundo esposo, da Zélia, que é sua ex-esposa doente, e ele vai ajudá-lo, superando o seu ciúme. O que ele faz? Ele ora a Narcisa vem ver dele doente e vai buscar onde? Na natureza, os recursos que vão ser manipulados para ajudá-lo a melhorar. Então, olha a importância da natureza até para os espíritos, até no processo de melhora, quiçá para nós, que estamos aqui encarnados nessa correria do cotidiano e que precisamos muito, com certeza, potencializar a nossa ligação espiritual. Então, Deus te inspire e te abençoe sempre e que a natureza seja presente em sua vida. Gente, deixa eu agradecer, Nós estamos falando de natureza, deixa eu agradecer sempre. As histórias são tão lindas, a gente recebe tantas histórias aqui. Infelizmente não tem como eu responder a todas, mas saiba que eu sou muito grato por ouvir histórias de vocês. Pessoas que se libertaram de depressão, ouvindo as pílulas, pessoas que estão voltando a casas religiosas, voltando a praticar caridade. Mães e pais que se reúnem para escutar as pílulas e oram juntos, e o mais legal isso, de todas as religiões. Ontem um amigo querido compartilhou comigo que um padre, olha que legal isso, no sul do Brasil, utiliza as pílulas no sermão que faz para os seus fiéis na igreja. Se soma a um outro relato que eu ouvi de pastores que têm utilizado a pílula, exatamente junto com alguns fiéis também da sua igreja. Olha que bacana! É isso. Por isso que eu agradeço a vocês por compartilhar a pílula do nosso amado evangelho, por compartilhar essa ponte, que a gente vai fazendo um com o coração do outro de amor, livre de preconceitos, que não nos leva a lugar nenhum, e livres dessas amarras, desses rótulos que infelizmente a gente se habituou a ter na história humana, mas que curiosamente Jesus nunca teve. Veja que coisa, Os grandes líderes espirituais nunca tiveram. E por que será que a gente ainda fica com eles? Não faz sentido, Então, muito obrigado a vocês, que amam e que têm utilizado a pílula, de certa forma, para ser uma ponte desse amor. Me sinto muito feliz e falo aqui em nome de toda a nossa equipe da Falange do Bem. Gente, vocês não fazem ideia. Pessoas que vocês nem conhecem, que vocês me ouvem pelo menos todos os dias, Alguns nos encontram nas palestras, mas vocês não têm ideia da quantidade de pessoas hoje no mundo que trabalha pelo seu bem-estar, envolvido nesse projeto gigantesco em mais de 100 países, para que você possa ficar melhor. Então, que Deus te abençoe, lindo final de semana, luz e paz, e lembre-se, quem sabe você não passa mais tempo aí com a sua família ou você mesmo, junto à natureza, hoje sábado, amanhã domingo, e vai conversar com Deus, fazer uma boa leitura, praticar uma boa meditação. Fica a dica. Luz e paz, meus queridos amigos, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve.